Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company, onde toda semana nossa equipe irá debater de forma descontraída sobre mangás, manhwa, quadrinhos ou manhwa. No episódio da semana, a gente conversou com Guilherme Met, autor do quadrinho Coffee, publicado aqui no Brasil pela editora JBC. Coffee se passa em uma cidade dominada pela tecnologia, onde as vending machines da Omni tomaram o controle. Em meio a um cenário futurista, o Mono é um dos poucos lugares que ainda serve café de verdade, resistindo então à inovação tecnológica. É nesse café que Ink e Mali, nossos protagonistas, se encontram e buscam o seu momento extraordinário. Coffee é uma história sobre café, mas também sobre pessoas, amizade e o processo de descobrimento do próprio potencial, sem se perder no caminho. Eu já estou aqui com o Léo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com você é o Léo. A gente vai falar sobre Coffee e hoje vai ter muito café. Então, vamos começar a nossa conversa apresentando o Guilherme Met. Queria que tu te apresentasse e falasse um pouquinho da tua carreira e do Met, como é que surgiu o Copi. Se tu apresentasse. Bom, eu sou o Guilherme Met, ou só Met. Eu sou ilustrador e quadrinista. Trabalho com ilustração há uns 20 anos, mais ou menos. E trabalho com quadrinhos desde muito cedo. Comecei a fazer quadrinhos quando eu estava no ensino fundamental ainda, no finalzinho do ensino fundamental. Mas dei um tempo e voltei mais intencionalmente, assim, desde 2015. Então eu tenho produzido quadrinho aí nos últimos 9, 10 anos. Voltei a produzir mais quadrinhos, e entre eles, Coffee, que é o quadrinho que a gente vai falar hoje. Além disso, eu sou barista voluntário na minha igreja e também sou sócio numa editora de livros infantis. Com minha esposa e mais um casal de amigos que também são quadrinistas, o Felipe William e a Melissa Garabelli. Estou casado com a HB Almeida e pai da Maria Elis. E acho que é isso. Então, eu queria então que tu falasse um pouquinho da criação da tua obra. Eu li ali a introdução que tu sempre foi vidrado em café, que tu gosta de sentar e tomar café em cafeteria, que é uma que teus amigos já te conhecem e falam muito de ti e do café, eles associam muito a tua figura ao café. Então eu queria que tu contasse um pouquinho de como é que tu criou os personagens, como é que tu criou toda a ambientação da cafeteria do Mono, como é que foi todo esse processo. Legal. Bom, essa HQ, ela surgiu num momento muito particular, assim, pra mim. Eu escrevi Coffee e desenhei e lancei Coffee inicialmente em 2019. Eu trabalhava há 11 anos já numa agência de publicidade e esse foi o ano que eu fui demitido. Então, trabalhando ali na agência, eu comecei, já fazia alguns anos já, eu tinha começado a tomar café socialmente, assim. Eu não tinha hábito de tomar café em casa, meus pais não costumavam fazer café em casa, e até eu começar a trabalhar mesmo com ilustração e tal, no primeiro estágio, assim, eu não estava muito habituado a tomar café. Sempre via outras pessoas tomando. Meus pais tomam café, mas geralmente eles tomavam no trabalho, mas não tinha o hábito de preparar café em casa. E eu, por conta disso, de sempre estar com o pessoal da agência, depois do almoço, tomar um café, ou tomo um café ali no intervalo do trabalho, fui começando a tomar café, mas aos poucos eu fui me interessando um pouco mais, assim, a ideia de frequentar algumas cafeterias, e cafeterias especializadas, né, tipo cafeteria de café especial, que tinha os métodos de preparo diferentes, você podia escolher o grão, conversar com os baristas, né, sobre o tipo, né, de café, enfim, várias características e particularidades do preparo de café que iam além de simplesmente chegar lá no balcão e pedir uma bebida e sentar e tomar, sabe? Essa curiosidade minha pelo mundo do café começou relacionada a essa coisa do ambiente de trabalho e de estar ali socialmente tomando café com as pessoas e esses relacionamentos todos. Quando eu comecei a me interessar mais por café especial, especificamente, eu comecei a ficar amigo de alguns baristas e alguns donos de cafeteria,
alguns mestres de torrefação, né, que são as pessoas que trabalham na parte de torra dos cafés, não necessariamente são pessoas que servem café no balcão. Existem várias etapas na produção do café, né, tipo, desde do plantio lá na fazenda até ele chegar na xícara. Existem várias mãos e vários processos envolvidos, então eu fui conhecendo mais sobre esses processos, sobre as pessoas que estão por trás disso, e foi sempre me dando muito interesse, assim. Então eu fiz alguns cursos, tive a oportunidade, quando a gente abriu a cafeteria lá na igreja que eu faço parte aqui em Curitiba, de ser o barista principal ali. Então geralmente nos domingos eu tô ali servindo café também, e essa experiência de estar ali no balcão também servindo café para as pessoas, de conversar com os meus amigos que eram donos de cafeteria, quando eu visitava as cafeterias, e começar a trocar ideia, foi alimentando algumas ideias para mim, assim, formando um repertório sobre esse universo, né, dos cafés e tal. E quando eu tava para 2019, quando eu tava pensando no projeto de quadrinhos, né, o próximo projeto de quadrinhos, no começo do ano eu ainda estava trabalhando lá na agência, e no tempo livre eu ficava investindo ali em pensar nas histórias, nos personagens e tal, como é que eu ia fazer, anotando algumas ideias. E aí foi nesse ponto, assim, que eu tava frequentando já essas cafeterias, conhecia já muitos amigos, já tinha muita ideia desses repertórios, queria escrever uma história sobre gangues e sobre ação, né, uma história de luta, assim, mas acabou que a cafeteria seria um dos ambientes, né, dessa história, mas acabou tomando uma proporção maior, assim, e acabou ocupando mais espaço, né, na história, nos personagens, no envolvimento dos personagens, na dinâmica deles, do que era inicialmente a proposta. E eu achei que funcionou muito bem para também funcionar como uma metáfora para o que estava acontecendo com o personagem, o interesse dele pelo café e o arco de descoberta dele, né, como vai acontecendo depois na história. Meio que casou, assim. E aí eu usei todo esse repertório que eu já tinha nesses últimos anos ali, conversando e convivendo nesse ambiente de cafeteria, tanto como cliente quanto como barista. E também toda a o meu repertório e minhas referências ali de mangá, de quadrinhos para as cenas de ação, para os personagens, para a parte de criação de mundo mais distópica, futurista, ali, cyberpunk e tal. E meio que foi assim que a história foi ganhando corpo, assim, sabe? Até chegar no momento onde eu fui mandado embora da agência na metade do ano, e isso é importante porque daí eu tive todo o meu tempo praticamente livre para focar na história, e daí ela acabou também tendo outros desdobramentos, assim, né, por conta disso, assim, desse tempo e dessa atenção que eu consegui dedicar para esse projeto naquele momento. Na época do lançamento a gente já fez mais de uma vez, inclusive, parceria com algumas cafeterias e com amigos meus que são, né, que trabalham com café, pra gente vender cafés especiais junto com o quadrinho, né? Então na Comic Con eu já levei 2 vezes, em 2019 e depois em 2022, quando a gente publicou pela JBC, a gente levou café especial dessas cafeterias dos meus amigos para vender, e foi super legal, assim, tipo, a reação das pessoas e a recepção das pessoas com o projeto em si, mas com o todo, né? Com tudo que ela carrega, assim, porque como ela tem muito forte, muito presente esse elemento do café, tipo, acaba aproximando muitas pessoas também desse mundo do café especial. Então, mais ou menos, assim, resumidamente, são esses os pontos que me conectaram ao café e que acabaram também levando para a história, né? Matt, esse universo que tu criou aí em Coffee, né? Esse universo que tu criou ali, ele tem essa pegada, igual tu mesmo citou aí, de um mundo muito distópico. E como a Vitória disse, lá no começo tu vai falando sobre as referências suas, principalmente ali, quando tu fala no comecinho da tua 8ª série sua, que você gostava de Linkin Park, gostava de descobrir que Akira era um mangá também, não só um filme, né? Como é que foi esse processo de pensar nesse mundo assim, e principalmente nessa dinâmica que talvez seja uma das principais da obra, dessa contraposição entre quase um conservadorismo, não no sentido político, mas no sentido filosófico ali, de se ater às tradições, ao passado, aquela coisa mais lenta, e se opõe a esse mundo dinâmico, novo, muito rápido. E como é que foi, assim, além de pensar nessa dinâmica, que é uma dinâmica principal na obra, também foi essa construção dessa ambientação desse futuro distópico? Cara, eu acho que ela vem muito dessa minha relação mesmo nas cafeterias, inicialmente, assim, porque quando você começa a se interessar por qualquer coisa que seja, qualquer assunto, qualquer
tópico, qualquer segmento, objeto, coleção, enfim, qualquer coisa, você começa a fazer distinções, você começa a entender particularidades. Então, quando eu comecei a me interessar por café, da mesma maneira que quando você começa a se interessar por quadrinhos, ou por cinema, ou por games, ou por, sei lá, vinho, ou qualquer outro tipo de coisa, você começa a perceber que, tipo assim, nem todo quadrinho é igual, nem todo filme é igual, tipo, existem particularidades, né, de cada produção. E no caso do café, como é uma bebida muito popular no nosso país, né, tipo, o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, é uma bebida muito popular, está muito presente no dia a dia de todo mundo, muita gente tem essa sensação e essa noção, assim, de que, tipo assim, café, a gente vai lá, toma em casa, vai no trabalho, qualquer lugar que você vai, qualquer escritório, qualquer loja que você entra, às vezes, sei lá, você vai no posto de gasolina, numa concessionária, vai ter ali um cafezinho, alguém vai te servir um cafezinho, alguma coisa, sabe? Então, como é uma coisa muito popular, quando eu comecei a conhecer um pouco melhor sobre essa coisa do café especial, assim, ele me veio muito forte, assim, essa ideia de um cuidado no preparo e de uma coisa quase artesanal, assim, diferenciava ele das outras, sei lá, dos outros métodos de preparo ou dos outros jeitos, né, de fazer café, como as pessoas corriqueiramente preparam em casa, como a minha avó preparava em casa e assim por diante. Então, só nessa ideia de você já diferenciar uma pessoa que realmente treinou, estudou, é especializada naquele alimento, né, naquela bebida, para preparar aquilo, para te servir aquilo, para saber te contar sobre as características daquilo, já me remeteu uma ideia de, tipo assim, essa pessoa é um mestre no ofício dela, sabe? Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe as características disso, ela sabe como preparar, como te explicar. Se por acaso não der certo, ela sabe como corrigir, né? Tipo, numa próxima tentativa, ela sabe o que mudar na receita, na proporção, na temperatura, no tempo, enfim, no que quer que seja, para tentar extrair o melhor daquele café. E essa ideia de repetição, de aperfeiçoamento, é uma coisa que também é muito forte dentro da cultura do barismo, né, do café especial, de você ir treinando a sua receita, você treinar usando aquele mesmo café, você treinar resultados diferentes, extrair sabores, características diferentes dele e tal. E essa relação me bateu muito essa coisa de uma tradição, assim, que é passada de mestre para aprendiz, uma coisa de, tipo, manter, né, como tipo assim, manter aquilo que funciona, né? Tipo assim, manter aquilo como uma tradição que é aperfeiçoada com a repetição e não necessariamente que ela é melhorada com uma substituição ou com uma atualização, né? Então, eu acho que a cultura japonesa também tem muito disso, né? Tipo, que as coisas são aperfeiçoadas quanto mais você pratica, quanto mais você treina, quanto mais você adquire excelência naquilo que você faz, ao invés de você simplesmente ir substituindo, né, as ferramentas e os métodos e as coisas por coisas mais modernas, mesmo que seja um país com muita tecnologia, muito acesso. A minha perspectiva, né, é que existe uma coexistência, assim, entre essa... Eu não sei nem se eu diria um conservadorismo, mas talvez uma preservação, assim, um senso de preservação cultural, artístico, gastronômico, enfim, vários aspectos, coexistindo com coisas modernas, né, digamos assim. E isso atrelado à ideia da gente ter cafeterias hoje que você vai e é tipo uma franquia, onde às vezes o barista que tá ali não sabe necessariamente preparar um café especial, ele faz bebidas à base de café, né? Ou é uma máquina que simplesmente prepara tudo, tipo uma outra bebida que nem necessariamente é um café, ou bebidas que são saborizadas de café, ou cafés que são saborizados com gosto de outras coisas, artificialmente, né? Esse contraste de, tipo assim, tecnologias modernas para tentar tornar um café que não é de boa qualidade agradável para a maioria das pessoas, né? Deixar um café com gosto de baunilha, com gosto de caramelo, tipo, isso não é tentar extrair da bebida original, tipo, o melhor dela, sabe? Você tá adulterando aquilo para tentar transformar em outra coisa, assim. Tem uma amiga minha, Amanda, que ela fala assim, se você coloca açúcar no café, você não gosta do gosto do café. Tipo... ou você tomando um café que não é bem preparado, ou você não gosta do gosto do café, né? Então, mais ou menos seguindo por essa ideia, rolou esse contraste pra mim na hora de criar a história. E aí, junto com isso, eu já gosto muito de distopias, assim, eu gosto muito desse ambiente de futuros alternativos ou pós-apocalíptico, né? Como eu já vim trabalhando em outras histórias minhas que eu já tinha feito anteriormente. São universos, assim, são temáticas que eu gosto bastante.
E aí eu achei interessante aproveitar essa ideia, e no Japão realmente tem muito essa cultura, né, das vending machines, de máquinas ali que você consegue comprar várias coisas, e tem máquina de tudo que é coisa, em tudo que é canto. Essa automatização, né, de alguns serviços, assim, junto com essa coisa de você colocar, agora ser muito popular também, café de cápsula, né, você colocar uma cápsula ali, e daí ela prepara um café, que daí dentro daquela cápsula já tem o café, tem o leite, tem o chocolate, tem o caramelo, tem sei lá o quê. Nessa pegada, assim, tipo, meio que rolou pra mim esse contraste, sabe, de existir, tipo, uma arte que tava sendo perdida e substituída, e que para muitas pessoas essa máquina maravilhosa acabou, tipo, sei lá, substituindo um preparo de um bom café, sabe? Ou o apreço de um bom café. E se você for ver, tipo, o custo da máquina, o custo das cápsulas, o custo de tudo isso, tipo, também não é uma coisa barata, sabe? Não é como se fosse melhor só por causa disso, sabe? Porque o café especial ele também não é barato, né? Ele é mais caro do que o café comercial que a gente tem no mercado, né? O café tradicional, o café extra forte, enfim. Mas o motivo pelo qual geralmente ele era substituído era por esse encanto da máquina que prepara as coisas de um jeito muito, sabe, tecnológico, incrível e tal, assim. E aí, junto com isso, tipo, veio essa ideia, né, dele estar nesse ambiente futurista, onde as máquinas estão ali dominando, né? Tem essa questão da corporação que é do ramo alimentício ali, né, a Omni, que tá, tipo, colocando máquinas de tudo que é tipo de alimento em vários lugares, e eles acabam competindo e deslealmente, né, competindo e fechando, obrigando outros estabelecimentos, né, de comida preparada de forma tradicional a fechar. E aí vem esse contraponto na história do personagem começar. Ele primeiro não liga, né, ele inclusive trabalha na empresa que vende, né, as máquinas e vende esses produtos que tá acabando com as cafeterias tradicionais. Mas no começo ele não liga e de repente ele começa a se importar, sabe? E eu acho que esse despertar para uma coisa que ele vai se apaixonando ali, assim, foi algo que aconteceu comigo também. Então nisso eu também me identifico muito com o protagonista ali, com o Ink. Coloco bastante disso nele, assim, essa coisa de descobrindo e se apaixonando pelo café no decorrer do processo, sabe? Então a criação desse mundo veio por conta disso. Tipo, aproveitar esse contexto do ambiente distópico, com esse elemento das máquinas dominando, de uma grande corporação que vai dominando, e a tecnologia trabalhando, digamos assim, contra as pessoas, né, não necessariamente a favor, né, contra no sentido de substituir pessoas, né, substituir a arte das pessoas, né, tipo a arte de preparar o café ali, e também porque eu gosto muito desses cenários, desses ambientes de acúmulo, assim, né? Esses ambientes com muitos objetos, muitas coisas. Então, desenhar ambientes distópicos, cyberpunk, coisas assim, tipo, eu acho super legal. Embora a maior parte da história aconteça dentro da cafeteria, né? Que não é um ambiente tão saturado, assim. Mas eu gosto muito dessa coisa de ter muitos objetos, ter muitas roupas, ter muitos tênis, ter acessórios diferentes para os personagens em cada momento que eles aparecem. Então, essa variedade de coisas, esse excesso de informação, assim, é algo que também me interessa muito e que eu acho que dialoga muito, tanto com a cultura japonesa quanto com esse universo cyberpunk, assim. Então, eu queria ver contigo, tu falou bastante do universo, da construção, e eu queria falar um pouco dos personagens. Como é que foi a criação deles? Porque eles são bem distintos um do outro. Tem o Ink, que é um humano, aí o Sensei já é um corvo. Tem personalidades diferentes. Eu queria saber como é que foi a construção desses personagens. Aí tem o tio do Ink, que apresenta ele para esse universo do café, mas a gente não conhece muito sobre ele, fica aquele mistério. Eu queria que tu falasse um pouco dos personagens. Legal. Cara, geralmente eu começo minhas histórias pelos personagens, né? Eu geralmente tenho alguma ideia do que vai ser a história, e antes de escrever roteiro ou de descrever os personagens, eu vou testando desenhos, assim. Geralmente nos meus cadernos e nas minhas folhas, aqui onde eu fico fazendo os rabiscos, os estudos aleatoriamente, assim, quando eu desenho algum personagem que me chama atenção, quando bato em algum, né, me deparo com algum visual que eu acho interessante, assim, geralmente ele vai ser contornado, ele vai ter algum círculo em volta ou um ok escrito do lado, assim, que é pra me ajudar a identificar depois na hora de estiver procurando algum personagem que eu fiz e que eu achei interessante. Então, o Ink foi o resultado de muitos oks que eu dei em vários personagens diferentes, assim. Depois eu fui compondo eles pra formar esse personagem, né? Como inicialmente essa é uma história sobre gangues,
Eu tava pensando numa história meio Tekken Crit, assim, sabe? Tipo, preto e branco, do Taiyo Matsumoto, que é um mangá que os protagonistas não fazem parte de uma gangue, mas ela se passa numa cidade que tem várias gangues, né, rivais e tal. E os protagonistas estão no meio disso tudo. A ideia era ter um personagem que é mais jovem, que faz parte de alguma das gangues, e, enfim, iam ter algumas brigas entre gangues, assim. Então, foi criado já com essa cara meio blasé, meio mal encarado, assim, por conta dessa coisa meio gangue. E a ideia era que ele tivesse algumas tatuagens e tal. Até uma das pessoas que inspirou o visual dele, assim, é um tatuador sul-coreano chamado Aproli. E eu tinha visto ele numa entrevista, achei o visual, assim, a estética dele muito interessante. Falei, nossa, queria criar um personagem com essa cara desse cara, assim. Então ele foi uma das pessoas que eu meio que me inspirei, me baseei pro personagem. E depois fui construindo ele com essa coisa ali, né, de depois, em vez de ser um gangster, ele virar um motoboy ali, né, um entregador. E depois, com a coisa do café e tal, ele ir, né, aperfeiçoando com isso. Deixei a parte mais de gangues ali e tal com outros personagens, né, da história. Tem essa gangue que é super fã da tecnologia e super fanática por essa substituição que está acontecendo, né, das máquinas ocupando tudo e tal, que eles não são batizados necessariamente na história, mas eu, no making of, chamo eles de teens, que é meio essa galera jovem que só quer saber de coisas mais tecnológicas e o que é o mais novo e o que é o mais legal. Sempre a coisa mais nova é a coisa mais legal. E eles têm muito essa influência, assim, cyberpunk. Eles talvez sejam visualmente os personagens que mais têm essa cara, assim, de modificados, né, e tal. Tipo, eles têm esses tubos, as máscaras, os capacetes, tipo, as luvas e tal. Meio que tem esse visual bem que é misturado, né, com essa coisa, as influências do cyberpunk, mas também com techwear, que é uma tendência de moda mesmo contemporânea nossa, mas que usa de roupas que usam tecnologia nos materiais, nos tecidos, na construção, para tentar ter uma utilidade melhor para a roupa, né? Então são roupas bem funcionais, assim, e elas têm esse aspecto meio militarizado, meio tecnológico, assim. A Moca, ela já tem um visual bem mais tradicional, assim, seja por causa dessa coisa de usar o kimono e o avental, os turbantes, o óculos, né? Tipo assim, tem elementos no visual dela que remetem a essa coisa tradicional, mesmo ela sendo uma moça mais jovem, mas porque ela tá aprendendo com o sensei, né? Tipo, o interesse dela é pelas tradições e pelas coisas mais antigas. E acho que até tem uma mudança, assim, né? De quando ela chega, tem um flashback, um momento na história que mostra quando ela chegou, né, na cafeteria. Dá pra ver que ela tá usando outros tipos de roupa, assim, ela tá com outro visual, que até parece às vezes um pouco mais moderno, assim, do que o visual que ela começa a usar depois, né? E meio que reflete um pouco isso, assim, de que aos poucos ela vai se interessando por essas tradições e por essas coisas, esse resgate, né? Essa preservação do meio jeito de preparar café e tal. O sensei, ele é um corvo, mas originalmente ele ia ser um humano também. Eu tinha pensado em trabalhar várias outras questões relacionadas ao sensei e a essa coisa de tentar meio que talvez ser um submundo onde prepara o café do jeito tradicional ainda, isso ser uma coisa meio secreta, assim. E aí, com isso, vieram algumas ideias de esconder a identidade dele, de ninguém nunca vê-lo, né? Porque também no Japão existem alguns restaurantes em que você vai, por exemplo, e você não vê a cara do atendente, você não vê a cara de quem cozinha, você não vê a cara de ninguém. Você compra numa máquina um bilhete, você entrega por uma portinha e a pessoa te atende por uma cortina, assim, entrega seu prato e, tipo, você come ele numa cabine sem conversar com ninguém, sem interagir necessariamente com ninguém, assim. E essa era uma das ideias, e aí ia revelar depois que ele era um corvo e tal, mas eu acabei, tipo, isso ia tomar muito tempo na história, e eu acabei gostando também da ideia de trazer os animais como aqueles que ainda fazem as coisas do jeito antigo, sabe? Eu acho que isso tem uma coisa meio de fábula, assim, né? De tipo assim, de existirem alguns humanos modificados que estão super integrados com tecnologia e que eles estão querendo, né? Tipo assim, as coisas mais novas do futuro e tal. E os animais representam essa coisa mais simples e, tipo, mais antiga. Embora eu não seja evolucionista, esse conceito, né, de tipo assim, os animais representam coisas mais originárias e mais antigas
Então a ideia do sensei ser um animal e o sapo, que aparece que é o dono da casa de ramen, que também tá no começo da história, também ser um animal, é com essa intenção, né? Tipo assim, os animais, eles são os que preservam as coisas como eram feitas antigamente, assim. E o corvo foi porque, além de ser meu animal preferido, os corvos são super inteligentes, assim. Eles são animais que conseguem desenvolver métodos e desenvolver, tipo, pela repetição, eles conseguem aperfeiçoar enfim, os hábitos deles, né? Tipo, eles constroem ferramentas com galhos, com arames para conseguir alcançar objetos. Eles conseguem colocar sementes, posicioná-las no asfalto, onde eles sabem que um carro vai passar e depois voltar ali para buscar a semente aberta. Eles conseguem, tipo, se comunicar entre si para identificar algum predador ou alguém que eles consideram ameaçador. Eles têm reconhecimento facial enfim. Tipo, eles são animais super inteligentes, assim. E eles conseguem se comunicar e eles conseguem passar isso adiante. Eles são animais que conseguem ensinar os outros. E também por essa coisa da repetição, né? Então a escolha dele como um corvo foi por conta disso, assim. E aí o tio também é humano, né? Por ser o tio do Ink e tal. Mas ele também tem essa coisa de ser um cara que gosta muito de café e tal, porque eu cresci vendo meu tio tomando muito café, sempre foi uma pessoa que eu associava muito, assim, a gostar de café, era meu tio, porque às vezes ele chegava do trabalho à noite, e minha avó ainda fazia café pra ele tomava café, tipo, à noite antes de dormir, assim, meu tio gosta muito, muito de café, assim. Então, também tinha essa referência pessoal, familiar, assim, né? Embora o personagem não seja necessariamente baseado no meu tio, mas tinha essa figura, assim, de alguém que na família dele já tinha tentado ser uma referência, ou apresentado ele pro café, né? Mesmo que tenha sido mal sucedido, assim. Mas é isso, assim, basicamente foram essas algumas referências pro processo de criação dos personagens, assim. Matt, uma parada, tipo assim, que é muito legal do ambiente que tu criou é essa parte do próprio Mono, né? Da cafeteria. Que ela tem essa ideia de ser um refúgio ali para os personagens, e não só um refúgio assim espacial, mas também até psicológico, assim, né? Um ambiente que ele é mais lento em comparação com o mundo todo, ele tem uma dinâmica própria, ele é um espaço bem legal, e tipo assim, igual a gente estava falando mais no começo de jogos, eu não sei se você joga tanto jogo assim, mas cara, me lembrou muito o teu quadrinho, o teu gibi, um jogo chamado Coffee Talk, eu não sei se você já jogou. Que ele é um jogo... Não, nunca joguei. Eu não sou muito de jogos e não joguei. Achei que você ia falar Overcooked, mas não. Cara, nunca joguei. Tu gerencia uma cafeteria, assim, em Seattle, assim, só que é um mundo distópico, onde tem várias raças. Aí as pessoas sentam e contam a vida delas pra vocês. Aí tem relação de uma sucubus com um elfo, que a família não quer aceitar eles casarem. Tem uma jornalista que quer ser escritora e ela não consegue. Tem brigas de pais e uma filha lá, que a filha é uma idol, assim. Enfim, tem várias dinâmicas de histórias diferentes de pessoas que acontecem naquela cafeteria de noite e você é o barista, né? Vocês vão pedir, dá um café assim. Aí você tem que preparar o café e ouvir a história deles. Isso é bem legal. É uma Coffee Talk? Então, cara, esse jogo ele chama assim Coffee Talk. Ele é bem legal, assim. Ele é bem curtinho até pra um jogo, né? Que é 5 horas, então, considerando o tamanho dos jogos do dia, ele é um jogo bem curto. Ele é uma visual novel, então ele é um jogo bem, assim, bem dialogal e tal, assim. Eu acho bem legal. Enfim, mas o meu ponto era essa cafeteria, além de parecer um refúgio, assim, pros personagens, e ser esse ponto de encontro, e esse refúgio até meio psicológico pra eles, como é que foi, tipo, tu pensar a estrutura dessa cafeteria? Tipo assim, você baseou em cafeterias dos seus amigos, tu viajou pra alguma específica, e tipo assim, em questão mesmo da mente dos personagens, o que aquela cafeteria você acha que ela representa pra eles? É legal você falar que ela é refúgio, porque no primeiro momento que ela aparece, na real, é tipo um esconderijo, né? O que tá procurando, ele tá fugindo, né, de uma situação ali que aconteceu, estão perseguindo ele, e ele, na hora de fugir, ele procura um lugar para se esconder, ele acaba entrando lá, mas ele nem sabe o que é o lugar, né? E acho que até isso é um fator, é um indicativo, né, do quão raros estão se tornando esse tipo de restaurante, sabe? Esse tipo de estabelecimento, né, que serve café, tá? Porque quando ele entra ali, como ele não toma café, no começo da história ele não gosta de café, né? Ele não toma café. Então, como ele entra ali, ele não gosta de café, ele não conhece de café, tipo, ele acha que é um restaurante que serve muitas coisas, sabe? Ele vê que é um restaurante que serve comida de verdade, né? Comida tradicional, digamos assim. Não é comida industrializada de máquinas e tal.
e ele entra para se esconder. Então, tipo, num primeiro momento, ela serve mesmo como um ambiente acolhedor, assim, para ele num momento difícil, né? Tipo, onde ele chega e ele, tipo, entra ali e tal. Em relação a como ela é percebida na história, eu acho que ela, para cada personagem, ela é diferente, né? Mas assim, eu vou dar alguns spoilers aqui então, pessoal. Se você ainda não leu, vai lá e leia. Mesmo com os spoilers, acho que vai valer a pena, mas enfim. Pro Sensei, ela é uma coisa passageira, né? Porque ele tá muito dentro dessa coisa do pensamento oriental, né? Da filosofia japonesa, assim. Então, tipo assim, é uma coisa passageira, faz parte da vida dele, é muito importante pra ele, mas ele sabe que ele não tá ali pra sempre, sabe? Então, pra ele, é um momento, né? Pra Moka, né? Ou Mali, né? Essa personagem que tem dois nomes ali na história, pra ela é tipo é a vida dela, assim, tipo, ela chega ali de mochila, né, tipo assim, chega ali com uma linha na mão, para vir trabalhar nesse lugar e aprender tudo que ela pode, assim, então, tipo assim, ela meio que é uma pessoa que deixou tudo pra trás pra vir ali e, tipo assim, aprender o que ela puder, sabe? Meio que pra mim a ideia era que, tipo assim, ela, sabe, é a coisa que ela mais leva a sério na vida, então pra ela, tipo, a cafeteria é tudo, assim. Pro Ink, no começo, é esse lugar tipo de esconderijo, assim. Mas aos poucos, começa a virar um lugar pelo qual ele vai se apaixonando, assim. Ele vai entendendo, vai simpatizando, ele vai se sentindo cativado pelo lugar, sabe? E, e, e eu acho que tem momentos na história que mostram essa transição, assim, né? Que primeiro ele entra e não quer prestar atenção em muita coisa, ele só precisa ir no banheiro se esconder e tentar me trocar de roupa, tal, meio que disfarçar a aparência dele. Depois, no outro dia, ele só volta para buscar um negócio. Aí, aos poucos, conforme ele vai voltando e ele vai experimentando os cafés e vai conversando com a barista, né? Tipo, cada vez que ele vai se interessando cada vez mais. Ele vai sendo convencido, sabe? De que aquele lugar tem alguma coisa especial, assim, tem alguma coisa diferente, sabe? E eu acho que ele sendo um personagem que meio que não se importa com nada no começo da história, ele começa a encontrar alguma coisa pela qual ele quer se importar, assim, alguma coisa que ele quer tomar como importante pra ele, alguma coisa que ele quer tomar como especial pra ele, sabe? E acho que tem muito dessa coisa de pertencimento mesmo na história, assim, nesse ambiente da cafeteria. E conforme ele vai conhecendo as pessoas que trabalham ali, conhecendo os métodos e conhecendo o que leva essas pessoas a estar ali fazendo isso, quando chegam momentos na história onde a cafeteria começa a correr risco, né, de fechar, ser ameaçada e tudo mais, ele vê a atitude dessas pessoas em relação a proteger esse lugar, em manter esse lugar, e isso muda a perspectiva dele sobre aquilo, sabe? Ele também abraça aquilo como uma causa dele, assim, fala, não, eu acho que isso aqui é realmente importante, eu quero que esse lugar continue existindo, sabe? Eu quero que isso continue aberto. E isso até curiosamente, né? Eu publiquei essa história em dezembro de 2019, pouquíssimos meses antes da pandemia, assim, onde, tipo assim, a gente realmente teve que, tipo assim, cara, se você gostava de um lugar, você tinha que dar um jeito de apoiar esse lugar, sabe? Esse estabelecimento, porque senão ele ia fechar. Tipo assim, seu restaurante ia fechar, sua cafeteria ia fechar, seu bar ia fechar, sua comic shop ia fechar. Tipo, muitas, inclusive, fecharam, né? Infelizmente. Então, quando eu escrevi a história, não tinha nem perspectiva de que isso estava tão próximo da realidade, assim, né? Mas enfim, pensando agora, tipo, realmente foi algo que aconteceu, sabe? Essa coisa de, tipo assim, não, cara, eu quero cuidar desse lugar, sabe? Isso aqui é importante pra mim. E, inclusive, cafeterias dos meus amigos e bares dos meus amigos que serviram de inspiração pro ambiente físico mesmo, real, agora respondendo mais diretamente ali a pergunta, algumas correram risco de fechar e eu lembro da gente indo lá de máscara pegar, né, take out ali, tipo, pra trazer e comer em casa, ir lá buscar café e tomar café na rua ali, ficar ali parado em pé na frente, na calçada ali tomando café, sabe? Porque não podia entrar e tal, tava tudo fechado, enfim, comprando, né, apoiando de outras formas, da maneira que a gente podia, assim, justamente para esses lugares não fecharem, né, fazendo drive-thru de quadrinhos, sabe, na Ichiban, que é a nossa loja de quadrinhos aqui de Curitiba, tipo, sabe, para tentar apoiar esses lugares. Então, esse senso de pertencimento também, né, desses lugares, de como eles se tornam importantes pra gente, assim,
E no meu caso também, né, a igreja, a mesma coisa, né, tipo assim, apoiar, enfim, financeiramente ali o lugar para que aquilo não fechasse, sabendo a importância que aquilo tinha para as pessoas, para as famílias, como a igreja também estava ajudando as pessoas, foi a mesma coisa, né, tipo assim, ações que a gente fez para arrecadar coisas e tudo mais, para ajudar pessoas na pandemia. Então, esse senso de pertencimento é algo que é muito forte para mim, assim, com esses lugares, com esses ambientes onde eu frequento e que eu realmente me importo e para mim fez muito sentido, sabe? Fisicamente, eu me baseei em 2 lugares. Quer dizer, fisicamente em um lugar e a ambientação, assim, a vibe da cafeteria, me baseei num outro lugar também. Fisicamente, ele é muito inspirado na primeira sede do Supernova, que é a minha cafeteria do coração, assim, aqui em Curitiba. Ela é de 2 amigos meus, né? Principalmente o Luiz, que é o cara que cuida da parte do café ali da cafeteria. O Luiz é o cara que forneceu os cafés pra gente vender nos lançamentos e tudo mais. Quando a gente fez um lançamento do coffee aqui em Curitiba, a gente fez no Supernova, fez na cafeteria dele. Foi um cara que sempre apoiou de todas as formas possíveis essa HQ e todas as outras ideias que a gente tinha sobre ela. Eu já fiz mural lá nas cafeterias dele, eu já fiz embalagem, já fiz camiseta, já fiz pin, já fiz, enfim, ações lá na cafeteria desenhando e várias outras coisas. Então é um cara muito, muito, muito presente na minha vida. Muitos amigos que eu tenho do café hoje eu conheci quando estavam trabalhando e aprendendo lá no Supernova e hoje fundaram suas próprias cafeterias ou são donos, né, de torrefação e coisas do tipo. Então foi um lugar de muito aprendizado para mim e para muitas pessoas que eu conheço, né? Então nesse sentido o Supernova foi muito referência, assim. E a planta do Supernova, né, onde ficavam os bancos, onde ficava o balcão, a disposição dos equipamentos no balcão e na loja, as prateleiras e tal, foi de certa forma inspirada no Supernova, né? A porta com a vitrine do lado, né? A janela ali que dava para ver dentro da loja e assim por diante. Esse layout foi inspirado no Supernova. E daí, por exemplo, quando eu fui pensar na cena de luta que tem ali mais pra frente na história, a luta que acontece dentro da cafeteria, por exemplo, eu peguei alguns móveis aqui dentro, é uma cafeteria pequena, né? Então eu peguei alguns móveis aqui de casa, tipo o banco, a mesa, o sofá, coloquei eles, posicionei eles mais ou menos como seriam os objetos lá na cafeteria e meio que tentava entender e coreografei a cena de luta toda, imaginei onde os personagens estariam, o que estaria acontecendo, pensando fisicamente, assim, praticamente no espaço dessa cafeteria real, que é o Supernova da Coronel do Sídio. Se você tiver ou vier aqui para Curitiba, você pode visitar essa cafeteria que chama Supernova. Eles, inclusive, tinham outros endereços que fecharam durante a pandemia, mas essa permaneceu e está lá até hoje. E o outro lugar que serviu de referência também, não tanto no sentido de ambientação, mas também nessa coisa, não tanto no sentido de planta, né, lugar físico, mas no sentido da vibe e do ambiente, assim, de como é o lugar. É o Oide, que é um restaurante, bar e cafeteria que tem aqui em Curitiba, que são de 2 amigos meus também muito queridos, o Will e a Keiko. E eles abriram bem na época que eu estava sendo mandado embora, na agência. Então também era um lugar que era muito próximo ali do meu trabalho, de onde eu frequentava diariamente. E eu fiquei muito amigo deles nesse rolê, assim, de ir lá sentar. E muitas ideias, muitas coisas para HQ foram escritas, foram rabiscadas no balcão da loja deles, sabe? Então também foi um lugar que foi muito, muito forte, assim, e muito fácil para mim projetar esses 2 lugares, o Supernova e o Oide, no mono, né, dentro da história ali, assim. Como que eu queria que as pessoas se sentissem nesse lugar, sabe? Que fosse um lugar acolhedor, onde você vai, você faz amizade, você conhece as pessoas, você chega e você se sente à vontade pra conversar, às vezes, tipo, com muita facilidade, né, com o barista ou com a pessoa que tá atendendo ali, que é uma pessoa, às vezes, que você talvez nem conheça direito, e você começa ali a trocar ideia e tal. Acho que balcões, em geral, seja de bar, seja de cafeteria, meio que tem essa magia, né, tipo assim, que as pessoas chegam e começam a conversar numa boa ali, como se fossem amigos há muito tempo, assim. Então esses 2 lugares especialmente foram inspiração para mim nesse sentido, e esse senso de pertencimento, né, que eu tenho com esses lugares e com outros lugares que fazem parte da minha vida, do meu cotidiano, também contribuíram para formar isso, né, assim. Eu falei da igreja também porque a gente tem a cafeteria lá, então a nossa ideia lá é justamente isso, que a pessoa chega, ela seja bem recebida, se sinta à vontade ali, de servir café, conversar com as pessoas, acolher as pessoas ali naquele ambiente. Isso faz parte
da nossa proposta como cafeteria ali naquele lugar. Então, tipo, quando eu tô ali com a equipe, né, que serve ali junto o café, tipo, a gente quer que as pessoas se sintam assim quando chegam ali na Calvary, né, na nossa igreja aqui em Curitiba. Então, essa coisa de ser um ambiente acolhedor e que você sente esse pertencimento, assim, foi algo que foi desafiador, mas não foi tão difícil de imprimir, porque é algo que é muito presente pra mim, sabe? Então, Mac, outra coisa que eu queria perguntar era assim, quando a gente pensa em café, a gente tem muito aquela coisa que o café é uma coisa que te tira o sono, te deixa agitado. E só que na Aham. tua HQ, todo o processo de fazer café, tu deixa uma coisa bem lenta, calma, que tu precisa ter uma grande precisa ter paciência, tu precisa ter maestria. Uhum. Eu queria saber como é que tu juntou esses dois contrastes e deixou a tua história que consegue a tua história consegue falar muito bem de como é o processo delicado e devagar de fazer um café, e é uma bebida que todo mundo fala que te deixa agitado, te deixa nervoso, te tira o sono, que é bem o contrário de todo o processo que tu mostrou ali. Assim, o café, ele nunca, pelo menos não que eu perceba tanto assim, ele nunca teve muito esse poder, assim, de me deixar muito acelerado, assim. A cafeína, lógico, não vou dizer que eu sou um ser humano especial e imune a isso, nada do tipo, mas eu acho que talvez não tenha um efeito tão grande em mim. E em contraste a isso, o ato de preparar café dessa forma quase ritual mesmo ali, né, de você parar, porque aqui em casa eu, como gosto bastante de café e me interesso muito por isso, né? Eu sei que nem todo mundo prepara café desse jeito, mas eu gosto muito e me interesso a ponto de pesar, moer, cronometrar e assim por diante todo o processo do café. Então, a repetição do método de preparo do café é algo que me ajuda a aterrar, assim. É algo que me ajuda a me acalmar, me ajuda a me tranquilizar. Quando às vezes eu tô numa situação de estresse, eu tô me sentindo meio ansioso e tal, geralmente eu vou fazer um café, sabe? Não pelo resultado da bebida, mas pelo processo de preparar, né? E isso me ajuda a me tranquilizar, assim. Então, por exemplo, agora que minha filha nasceu, eu geralmente não tenho mais esse tempo de tranquilidade de preparar um café na parte da manhã. Minha filha ainda é pequena, ela tem 1 ano e meio. Então, geralmente a gente levanta quando ela levanta, né? Tipo, hoje mesmo ela levantou, era, sei lá, 6h15 da manhã. E eu levantei e o meu café foi com ela ali junto, brincando, gritando, correndo e tudo mais. Então eu não tenho mais esse momento solene ali, assim, né? Sozinho, igual eu tinha antes. De acordar, preparar meu café, sentar ali na sala, ali, ler, ou ficar ali olhando pela janela só, né? Resolvendo um cubo mágico ali, como eu geralmente fazia. Depois que ela nasceu, meu café é meio perturbado, né? Interrompido por todas essas coisas que são maravilhosas, na verdade. Mas, geralmente à noite eu faço isso, então. Então, às vezes à noite eu tô aqui, eu vou lá, faço um café e fico desenhando aqui na mesa. Depois que ela já foi dormir, né? Tipo, fico desenhando aqui na mesa. Fico aqui no escritório, né? Folheando alguns artbooks, ou lendo alguma coisa. Então, geralmente é um momento que me tranquiliza, assim. Pra mim, tá muito associado a essa coisa de, tipo, de estar presente, de me concentrar em alguma coisa, né? Me concentrar no preparo. Então, pra mim, é algo que me tranquiliza, na real. Eu sei que na história ele vem em partes, né? Porque não necessariamente o efeito da cafeína, mas os métodos de preparo são metáforas para o que está acontecendo na vida do Ink. Então, o primeiro capítulo que ele tá ali fugindo, tá numa situação meio sob pressão ali, né? Tipo, tem essa coisa mais dinâmica ali, né? Que ele tá fugindo e tal, e ele não tem essa relação com o café, né? É a moca e é o calor, né? Tipo, é o que vai colocar ele em movimento ali, ele tá agitado e tal, ele chega, e aí tem essa coisa, né, do método servir como metáfora porque ele precisa atravessar ali naquele funil e tudo mais, passar por aquilo. Depois vão ter os capítulos, inclusive Paciência, né, que você comentou, que é o capítulo da prensa francesa, que é um método de infusão, que é um método mais demorado mesmo, que você tem que deixar o café ali descansando. Existem maneiras diferentes de preparar, né, com menos tempo, com mais tempo. Eu escolhi de propósito um método que tem uma extração mais demorada mesmo, justamente para fazer sentido com essa coisa da paciência. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, do método servir de apoio para o que está acontecendo.
Inclusive, no preparo de café, quando a gente está preparando um café, né, uma das coisas que a gente faz, algumas pessoas chamam de pré-infusão, outras pessoas chamam de umedecer o café, enfim, mas é despejar uma quantidade mínima de água no café moído, né, no pó de café seco ali, antes de você começar a despejar mais água em um volume maior para extrair mesmo o café. Você prepara o café com essa água quente ali primeiro, de forma homogênea, para que a tua extração seja a melhor forma possível, né, para que você consiga extrair o melhor da tua experiência ali do café. E por isso que daí eu tenho meio que pré-capítulos, né, em cada capítulo, tipo, entre eles eu tenho uma pré-infusão, né, então que seria um período quase introdutório ali, tipo, um momento introdutório do capítulo, para que você, tipo, comece a entender um pouco melhor, ele esteja alinhado com o que vai acontecer e consiga extrair o melhor possível da tua experiência naquele capítulo, sabe? Então eu gosto também dessa coisa do preparo de café como metáfora para isso. Então acho que essas etapas de você, a pré-infusão, pesar, moer, etc., tipo, acho que isso tudo também ajuda a dar esse tom de calma, de ritual, né, de preparo, de cuidado, de atenção no preparo, que eu tentei, né, e acredito que tenha conseguido, né, fui bem sucedido em trazer isso para a história, assim. Cara, então, eu quero discutir um pouco mais sobre essa parte mais filosófica da sua obra, que você trata de muitos temas, assim, até concorrentemente, né? Tipo assim, todos eles tomam um pouco de espaço ali. Você fala bastante sobre autenticidade, você fala bastante sobre autodescobrimento, você explora bastante também essa ideia de desafio e não se perder pelo caminho ali. E assim, e você trata esses assuntos em um espaço relativamente pequeno, né? Que a sua obra não é muito extensa. Qual que, tipo assim, como é que você pensou para encaixar todas essas discussões nessa obra que é pequena, né? Assim, obviamente você usou bastante metáfora para isso, né? A gente percebe ao longo da obra para isso. Mas, tipo assim, como é que você decidiu lidar com tantos temas de uma vez só? E, tipo assim, assim, por que você quis fazer desse jeito? E como você falou assim, como eu vou executar isso, sabe? Como é que foi essa ideia? Cara, eu acho que assim, eu meio que tenho uma parada de eu só quero escrever histórias sobre coisas que eu realmente me importo, assim. Então, geralmente eu não faço histórias tipo que a galera às vezes chama, tipo, sei lá, história massa velha, sabe? Embora eu goste muito de desenhar cena de luta, por exemplo, cena de ação, dificilmente eu vou fazer uma história que é só isso, assim, tipo, sabe, uma ação desenfreada pela ação, sem ter algum conflito, algum pensamento, algum tipo de reflexão proposta por trás, assim. E eu acho até que esse é um dos motivos de eu me interessar tanto por esse ambiente distópico, assim, porque ele te leva mesmo para uma reflexão, né? Ele não deixa você tomar a humanidade como uma coisa garantida, né? Tipo, você precisa preservar isso, assim, porque senão vira o caos, sabe? E eu acho que essa característica das pessoas terem que, tipo, lidar e intencionalmente cuidar e cultivar das coisas que ainda fazem delas humanas, né? É uma coisa que me interessa muito escrevendo distopia. Então, todas as minhas histórias, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler outros quadrinhos meus ou só o Coffee, mas em Soundtrack, que é a outra que a gente fez depois, que eu fiz com o Rashid, a gente fala muito sobre essa coisa. Ela tem a música como um pano de fundo, igual o Coffee tem o café como pano de fundo, mas do mesmo jeito que Coffee não é uma história sobre café, Soundtrack não é uma história sobre música. Mas ela fala sobre como a música contribui para essas conexões entre as pessoas, né? Essa relação e essa coisa de você entender que você vai encontrar afinidade, vai descobrir conexões e relações com pessoas muito distintas, muito diferentes de você. E você pode simpatizar com esses desafios, com esses traumas, né? Com essas lutas das outras pessoas, com as causas das outras pessoas. É uma história que para mim fala muito sobre isso. Coffee tem essa coisa do pertencimento, da autodescoberta da identidade, mas outras histórias minhas anteriores, elas falam sobre paternidade, elas falam sobre medo, elas falam sobre infância e amadurecimento, elas falam sobre família. Então, eu sempre gosto de trabalhar com temas que
eu realmente me importo, assim, e que são coisas que eu realmente gasto muito tempo pensando sobre e conversando sobre com minha esposa, meus amigos, né, enfim, com as pessoas que estão próximas de mim, assim. Então, eu acho que como essa questão de identidade, de vocação, de descoberta, de propósito, é algo que eu me interesso muito, gosto de pensar sobre, gosto de conversar muito sobre, me interesso mesmo, era algo que eu senti que fazia sentido colocar na história. Quando eu vou trabalhando esses outros conceitos, eu acho que eles vão amparados nessa jornada de autodescoberta, sabe? Tipo, quando eu falo sobre a questão da ausência ali, né, dele com o tio, essa figura de aprendizado e de passar, né, adiante que o sensei tem com a Moka e a Moka passa a ter com o Inky, o negócio do pertencimento, né, desse acolhimento, essas coisas vão todas colaborando e contribuindo para a jornada de autodescoberta do Inky, assim, para a jornada de identidade, de pertencimento dele, assim. Então, eu tentei dosar dessa forma, né, tentei colocar ele como protagonista que vai tendo esse arco, mas ao mesmo tempo eu tenho arcos paralelos que são... eu às vezes até considero a Moka uma co-protagonista ali, assim, né? Eu encaro o protagonismo deles dividido na história, né? Entre ele e ela. Embora a gente esteja vendo sempre pela perspectiva dele, né? Mas ela também tem momentos muito importantes na história, assim, que são muito significativos, assim. Ela também começa e termina a história de um jeito muito diferente, né? Então, eu sempre penso nisso, assim, em como esses assuntos dialogam com os personagens, assim. Então, eu gosto de histórias que a pessoa vai ler e que ela vai depois ficar pensando sobre aquilo, ou que ela vai ler e ela vai aplicar alguma coisa que ela leu de alguma forma na vida dela. Eu não tenho nada contra esse tipo de história. Muito pelo contrário, algumas eu acho super divertidas e também leio histórias desse tipo, mas eu não curto muito histórias que você lê só pela diversão sem ter que pensar muito, sabe? Até quando perguntam pra mim sobre as histórias, que idade você recomenda, você acha que meu filho ia gostar, meu sobrinho ia gostar, não sei o quê, eu falo que geralmente as histórias têm camadas, assim, então algumas coisas talvez a criança ou o pré-adolescente vai ler e talvez não vai entender ou não vai se identificar tanto quanto alguém adulto que tá lendo e vai associar ou vai pegar aquela metáfora, aquela referência. Então eu gosto de escrever histórias desse tipo, assim, histórias que têm que sempre trazem essas reflexões ou esses assuntos, assim, esses tópicos. Então, para mim, isso é uma coisa que tem que estar presente, tipo, de alguma forma em todas as histórias que eu escrevo, assim. Eu gosto muito, e esse é um dos motivos de eu ter uma produção tão inconsistente, assim, né? Eu tinha, em 2015, eu fiz 2 quadrinhos mais curtos, né, Rocksling, depois, 2016, 2017, eu não fiz quadrinho nenhum. Aí em 2018 eu lancei 3 quadrinhos, lancei o Rocksling 3, lancei o Nemo e lancei o Jay, com o Raoni Marx. Raoni escreveu e eu desenhei. Essa talvez seja a minha história, inclusive, que destoa mais das outras, assim, porque o roteiro não é meu, é o roteiro do Raoni. Os desenhos são meus, a gente discutiu junto a história, mas ela é uma história que foge um pouco disso, porque ela é uma história bem mais divertida, engraçada, de aventura e tudo mais. Geralmente não é muito a pegada que eu costumo fazer, assim. E depois, em 2019, eu fiz o Coffee, e aí só em 2023, que eu fiz o soundtrack, né, que eu terminei o soundtrack. Então, e essa produção bem irregular, assim, por exemplo, Coffee e soundtrack tem uma quantidade de páginas muito parecida, mas Coffee eu fiz em, sei lá, 7 meses, 5 meses. Demorei muito pouco tempo pra fazer do começo até o final, assim, a história, e soundtrack eu levei 4 anos, né. Justamente porque essa parte de, tipo assim, como que eu penso nos diálogos, como que eu coloco esses temas, o que esses personagens se importam, com o que eles se importam, por que eles se importam com isso. Todas essas coisas são imprescindíveis para eu criar as histórias, assim. Então, isso é uma coisa que eu divirjo do Raoni, por exemplo, né? O Raoni Marx, que é um dos meus melhores amigos, assim, meu melhor amigo, e ele também faz quadrinhos, também cria muitos conteúdos sobre histórias. Ele fez um tempo atrás um vídeo falando sobre personagens e estava respondendo dizendo que que você não precisa, quando você está criando uma história, você não precisa gastar tempo pensando em coisas que não vão estar na história. Você precisa mostrar coisas que estão na história para as pessoas que vão estar lendo a história.
Mas nesse ponto eu divirjo totalmente, assim, tipo, eu não consigo criar uma história sem ter muito claro na minha cabeça, tipo, quem são esses personagens. Então, tipo assim, isso não tá na história, mas, por exemplo, eu imagino que tipo de música o Wink gosta e que tipo de música ele não gosta, sabe? Que roupas ele tem no guarda-roupa dele, o que aconteceu, que tipo de escola ele estudou, quem que são as pessoas com quem ele conviveu. Várias coisas que não fazem parte do que vai ser apresentado na história, pra mim, são importantes. Então isso me ajuda a construir e pensar em quais vão ser os tópicos, os assuntos, sejam de forma filosófica, seja de forma prática na história, de forma metafórica, de forma direta ou indireta, que vão fazer sentido e vão fazer parte da vida desses personagens, sabe? Por que eles se importariam com isso, assim? E os diálogos talvez seja uma parte que eu mais escrevo e reescrevo ali, sempre tentando deixar do jeito mais natural, mais coloquial possível. Às vezes eu uso bastante de repetição mesmo. Gosto, às vezes, de páginas que tem bastante texto e páginas que tem pouco texto, porque eu acho que quando a gente tá vivendo e conversando com as pessoas, a nossa vida é meio assim mesmo. Às vezes a gente tem hora que a gente tá falando bastante, tem hora que a gente tá falando pouco. Tem hora que você tá aprendendo alguma coisa, tem que ouvir bastante coisa, tem que falar bastante coisa, tem hora que não. Então, eu tento trazer isso nas histórias, tento sempre prezar por um ritmo que fique agradável na leitura, que não fique muito maçante ou muito contrastante, assim, que fique natural e que flua bem na leitura. Mas eu gosto de colocar bastante coisa nas histórias, né? E como eu tinha feito histórias mais curtas e todas elas tinham sempre alguma coisa, algum significado, quando eu pensei numa história mais longa, que cada capítulo praticamente tinha o tamanho de uma história que eu tinha feito antes, Off tem 152 páginas de história. Minhas outras histórias geralmente eram tipo na faixa ali de 20 e poucas até 50 páginas. Então, quando eu fiz uma história de 150 páginas que tinham vários capítulos, eu falei, pô, eu consigo fazer várias histórias curtas. Então, cada capítulo eu vou trabalhar com um tópico diferente, né? Então, e cada um deles é relacionado, como eu falei antes, né, sobre o método de café. Por isso que tem ali a questão da autenticidade, tem a questão da paciência, tem a questão da intensidade, né, da clareza, e tudo isso está relacionado a essa jornada de descoberta do personagem. Então, os temas, eles vêm dessa forma. Geralmente eu vou anotando coisas que eu acho interessantes de falar, de usar. Tem coisas que eu anotei, que eu achei legal e que depois caiu, né, que eu tirei. Como eu falei, né, na questão do Sensei lá, por exemplo, iam ter outras questões. Eu tinha até pensado em tratar de algumas questões da discriminação dos humanos com os animais na história e tal, e isso acabou caindo, assim, eu tirei. Porque daí eu achei que ia ou desvirtuar muito, ou que, tipo, ia ocupar muito espaço na história e não tinha espaço para isso, né? Então eu gosto de tentar equilibrar esses assuntos, e isso é um processo que eu também faço em coedição, digamos assim, né? Eu mostro para algumas pessoas, nesse caso especificamente o Raoni foi uma das pessoas que me ajudou muito nisso, né, de ler e falar, tá, isso aqui você tá falando é legal, mas não tá levando pra lugar nenhum, então, tipo, eu acho que dá pra tirar. E isso aqui eu acho que você precisa explicar melhor. Então, tipo, nesse ponto eu conto, às vezes, com algumas pessoas pra ajudar. No caso do Soundtrack, o Rashid me ajudou. No caso das outras histórias que eu fiz anteriormente, outros amigos me ajudaram, enfim. Então, eu gosto de apresentar como leitores beta ali, né, tipo, esse teste, assim, da leitura pra ver como que as pessoas estão entendendo, sentindo a história, se ela tá fazendo sentido. No caso de Coffee também tiveram amigos baristas que me ajudaram com isso, né? Tipo, que leram a história até para fazer uma consultoria de café mesmo, assim, que embora eu goste muito e me interesse, não é minha especialidade, assim. Tem pessoas que entendem disso muito mais do que eu, então também foi no sentido de, tipo assim, ó, isso aqui tá certo, faz sentido, vocês entenderam, gostaram. E tem amigos que são baristas, trabalham com café, que se emocionaram muito na minha história, assim, com o respeito com que eu tratei o café, com o respeito que eu tratei o meio, né, o meio de produção e o ambiente de trabalho de quem está na cafeteria, o respeito que eu tratei, né, o café e os métodos, enfim. Então, tipo, muitos amigos que trabalham com isso, e até pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que trabalham com isso, leram, me deram feedback super positivo sobre isso, assim. Então, eu considero bem sucedido a minha abordagem de tantos temas e tantos aspectos diferentes nessa história, porque eu fui tentando dosá-las e entender o que fazia sentido para esses personagens, né? Então, não são coisas que estão jogadas ali assim, mas são coisas que faziam sentido para esses personagens que eu criei, né? Porque, como eu disse antes, eu começo a história pelos personagens, então a partir disso é que eu vou tentando desdobrar o que vai fazer sentido para eles na história ou não. Então, agora, eu se caminhando mais pro final, eu queria ver contigo que teu universo ali é muito rico. Se tu pensa, tem vários pontos assim que poderiam dar uma história nova. Se tu pensa em dar continuação à história, ou se tem projetos para outras histórias do futuro. Várias pessoas me perguntam isso, se vai ter continuação de Coffee e tal.
Eu não penso necessariamente em fazer uma continuação de Coffee. Na época que eu fazia fanzine, que eu tava lá no ensino fundamental e no ensino médio, como eu falei, eu fiz muito zine, muita história em séries, assim, tipo, quando participava periodicamente dos eventos tipo Anime Friends, coisas assim, levava os zines lá e vendia e tal. Eu cheguei a produzir histórias, desculpa, em vários capítulos, assim, como continuação mesmo, mas hoje em dia é algo que eu não vejo mais como tão proveitoso, assim. Então eu não tenho necessariamente uma ideia de fazer uma continuação de Coffee. Mas existem muitas ideias em Coffee que eu conseguiria desdobrar para spin-offs ou outras coisas assim. E existem muitas ideias que foram descartadas no processo, né? Eu tenho 2 pastas aqui no estúdio. Uma delas é com os arquivos das histórias que aconteceram, né? Então, tipo assim, eu tenho todos os arquivos e os documentos aqui de Rocksling, de Memo, de Coffee, de Soundtrack e tal. E eu tenho uma outra pasta com as ideias que foram rejeitadas, assim, ou que de alguma forma não foram para a versão final. Então eu tenho fichas de personagens e ideias e cartões anotados com temas e cenas e coisas assim que posso vir a usar futuramente. E em Coffee tiveram muitas ideias e muitas coisas que não seguiram adiante, assim. Então, renderia em algum momento, talvez, um spin-off, mas não necessariamente uma continuação. Além disso, tem uma coisa que eu fiz em Soundtrack, por exemplo. Se você, quando você estiver lendo Soundtrack, você pode prestar atenção nisso. Em Soundtrack ou em Track, que também foi um outro quadrinho que eu fiz em 2000 aliás, eu falei, né, que eu tinha feito Coffee em 2019 e depois o Soundtrack em 2023. Mas em 2022 eu lancei o Track, que foi um quadrinho pequeno. Mas em Track, Soundtrack e Coffee você encontra elementos similares no ambiente. Então, não são histórias que são continuação uma da outra, mas como eu estou trabalhando sempre nessa coisa das distopias e tal, você vai ver que tem elementos similares. Então, por exemplo, se você procurar, você vai encontrar o Wink no Soundtrack. Ele aparece na história. Se você procurar em Soundtrack, você vai encontrar referências ao Mono, a outros personagens ali da história. Então, tipo, não é como se fosse uma continuação dos personagens daquela história, mas é como se fosse um universo compartilhado, que eu tô aproveitando essas ideias, esses conceitos, porque provavelmente minhas histórias sempre vão estar em ambientes parecidos com esse, né? Então, de alguma forma, esses universos estão interligados, assim, mas não necessariamente como continuações, sabe? Então, pode ser que eu escreva uma outra história e pode ser que ela seja com os mesmos personagens de Coffee, ou com alguns personagens de Coffee, e não necessariamente seja uma história que se passe numa cafeteria, ou que trate do café em si, enfim, né? Trate de outras coisas. Mas acho que minha ideia é mais ou menos essa. Quando perguntam sobre continuação dos projetos, geralmente eu digo que se acontecer, as pessoas podem ficar tranquilas, que não vai acontecer porque elas pediram, mas vai acontecer porque eu fiquei com vontade, igual a primeira que foi a que elas gostaram. Então, tipo, pra quem gosta de Coffee ou pra quem gosta de Soundtrack, a minha resposta é essa, tipo, se rolar uma continuação vai ser porque eu gostei muito e fiquei afim, e não porque vocês pediram. Então, tipo, geralmente eu não vou criar nada por essa demanda, assim, ou por, sei lá, porque deu muito certo, eu vou tentar fazer uma continuação ou alguma coisa do tipo. Então, se rolar, e for o momento certo, daqui a algum tempo, ou daqui a alguns anos, sei lá, pode ser que tenha alguma coisa a mais de Coffee, mas não obrigatoriamente. Não, eu comentei que eu fiz em 2019, mas em 2022 ele foi publicado pela editora JBC, né? Então, fico bem feliz de ter esse projeto acolhido pela editora, pelo interesse deles de republicar a minha história. Isso deu um alcance para ela, uma projeção para ela muito maior do que eu poderia, né? Então eu sei que muitas pessoas conhecem Coffee e chegam no meu trabalho por conta de ter sido publicado pela JBC. Eu queria agradecer ao pessoal da JBC que trabalhou e tem, né, trabalhado nos meus outros projetos também aí, como Soundtrack, enfim, com tanto carinho e tanta dedicação. E, cara, agradecer a HB, que é minha esposa, que também trabalhou no Coffee na parte de diagramação, letreiramento. Ela tá acreditada como coautora ali, né, se você for ver na história, porque parte de layout de quadros e várias outras coisas ela também trabalhou comigo. E, pô, agradecer vocês aí também pelo convite, pelo interesse, incentivar a galera a conhecer mais sobre o café, a galera que se interessou, que lê Coffee e se interessar mais por café. Nessa edição da JBC tem muitos extras que falam também sobre o café especial, tem receitas de café, então você consegue conhecer um pouco mais ali sobre esse universo do café, né, e tal. E também
Enfim, incentivar a galera a conhecer meus outros projetos aí, os outros quadrinhos que já publiquei, seja por editora, seja independentes. E em breve, próximos eventos aí, a gente vai estar lá com mesa e apresentando nossos materiais, minhas histórias aí. A gente vai estar lá pra conhecer a galera também que ouve o podcast e que acompanha a Black Company, quiser ir lá trocar ideia e tal, e falar que conheceu pelo podcast. Eu vou ficar bem feliz de receber vocês e trocar ideia sobre Coffee e sobre os outros quadrinhos também. Então, mais uma vez, obrigada. Foi uma conversa muito boa. Fiquei até com vontade de tomar café agora. Vou até fazer um café. Recomendo. Então, muito obrigada de novo. Tava muito bom o nosso papo. Legal, gente. Obrigado a vocês. Se o pessoal quiser saber mais sobre o Coffee, o processo de making off dele e tal, ficou lá registrado no meu Instagram. Então, só pesquisar com a hashtag do Coffee, ele vai encontrar time-lapse de desenho de páginas e coisas assim. E também vou postando lá sobre outras coisas que eu venho fazendo. Então, a galera quiser seguir, minha rede principal é o Instagram, @yohke, YOHKE. Então, era isso. A gente encerrou mais um programa, então, de Entre Balões e Quadros, com a participação do Matt, que fez o Coffee. Muito obrigada de novo, então. Valeu. Valeu, galera.